Nesse vídeo, nós vamos conhecer algumas técnicas de navegação marítima e orientação que eram utilizadas na era Viking. Olá! Estamos aqui para mais um vídeo da série Cotidiano e História, trazendo os temas do cotidiano da era Viking, como viviam, como faziam. E hoje nós vamos apresentar aqui um tema que traz bastante discussões, bastante curiosidade e bastante questões, que é a questão da navegação. A navegação marítima, a navegação fluvial, porque todos nós sabemos que os nórdicos antigos, quando saíam a Viking, eram exímios navegadores, não é? Chegaram até a América antes dos grandes descobrimentos. Então, se você assistir esse vídeo e tiver alguma dúvida, alguma questão, deixa aqui nos comentários que nós do Neve vamos ter maior prazer em responder às suas questões, às suas dúvidas. Também deixe os seus comentários sobre esse vídeo, né? Então, aproveitando, né, toda essa onda aí de séries sobre grandes navegações, né, circunnavegação, nós vamos falar um pouco hoje sobre navegação. E o que é a navegação? Navegação é a condução de uma embarcação pelo mar. Hoje, no mundo contemporâneo, já se tem a navegação por terra e navegação por ar. Mas aqui nós vamos só tratar da navegação marítima, que nada mais é do que se orientar por várias coisas, a costa, as estrelas, as aves, os cardumes, outros pontos geográficos, e conduzir uma embarcação em viagem, seja de exploração, seja de pirataria ou de colonização e exploração, pelo mar ou pelos rios. Então, conduzir embarcações seguindo uma determinada direção pelas águas doces ou pelas águas salgadas. E nós temos então 3 tipos de navegação que eram muito utilizadas pelos nórdicos antigos. A navegação fluvial, que era assim mais simples, porque era só seguir o curso do rio e ver aonde é que isso dava. Em rios navegáveis, em todos os lugares do mundo, há rios que permitiam que embarcações fossem colocadas nele e se navegassem com certa tranquilidade. E havia os 2 tipos de navegação marítima. A navegação de cabotagem, que é aquela onde não se perde de vista o litoral, está sempre margeando a costa, que era uma navegação mais simples, já que nunca se perdia o litoral de vista. E a navegação em alto mar, aonde não se tem mais a referência do litoral, mas vão se utilizar outras referências, não é? O céu é uma grande referência, outras ilhas meio distantes da costa, os cardumes de vários peixes, né? Principalmente assim no hemisfério norte havia vários peixes, como também no hemisfério sul, que indicavam determinada direção. E as aves marinhas, que também eram fundamentais para se observar. A determinada ave fica em tal lugar. E aí já se iam construindo o que muitos pesquisadores, especialistas em navegação, chamam de mapas mentais. Né? Então, os navegadores, aqueles mais experientes, mais experimentados no mar, iam
fazendo esses mapas na sua mente e iam marcando as referências. Em determinada época do ano aparece tal cardume, então temos que ir em determinada direção. Ali há a Baía das Morsas, aí do outro lado fica a Ilha das Focas. Iam se nomeando mentalmente esses locais, iam se observando as aves que ficavam em tal ilha ou em determinada praia, e aí iam se construindo esses meios de navegação, já que se não se utilizavam mapas ou cartas náuticas que viriam mais tarde, né? E aí, lá no século XIX, é a grande questão. É aí que as sagas começam a ser traduzidas do nórdico antigo para o inglês, para o francês, para o alemão. E esses tradutores, não é? Que se nós pensarmos nesses homens e também mulheres que se dedicavam à tradução de textos antigos e medievais, eles também eram muito curiosos, né? E pesquisavam uma série de outras questões, entre elas a navegação. E aí vem a grande questão: como é que esses nórdicos antigos chegaram à Islândia e à Groenlândia se não conheciam cartas náuticas? Como esses homens se orientavam e se jogavam em alto mar? E aí essas questões sempre foram grandes, mas teve que esperar muito tempo. E é só lá na década de 1960 que essas questões começaram finalmente a serem respondidas e esclarecidas. E na década de 1960, quando a arqueologia já tinha meios suficientes para analisar essas sagas e contrastar o que estava na literatura com a cultura material, os objetos de cultura material que começavam a ser desenterrados, essas questões sobre as grandes navegações dos nórdicos antigos, sim, porque foram grandes navegações, chegaram até a América, começaram finalmente a serem respondidas. E aí, contrastando com os textos literários presentes lá nas sagas, analisando todos esses elementos de cultura material ligados ao mar, começou-se a observar que, primeiro, existiam navegadores muito experientes, que graças à sua experiência, graças à sua excelente memória, sim, porque a memória era um fator fundamental para se poder navegar. Um marinheiro muito experimentado no mar, com uma excelente memória, sabia reconhecer os lugares por onde deveriam ser conduzidas as embarcações. E ele, como era muito experimentado, vai ensinar a segunda coisa extremamente importante, que além da sua memória e da sua experimentação, era, como já foi dito anteriormente, a observação de animais, os ciclos migratórios de aves e também de outros mamíferos marinhos, como morsas, como focas, leões e elefantes marinhos, o lugar onde esses animais se fixavam, e ali, como já falei anteriormente, começavam a se nomear. Existiam muitas focas em determinada ilha, aí ficou sendo Ilha das Focas, e era ali que muitas vezes as embarcações paravam para descanso, ou para se abastecer até de água potável, ou até de caça, e ali passava a ser um lugar em determinada rota que era um grande ponto de partida. E também essa grande observação dos cardumes que também migram,
que serviam para auxiliar todos esses homens que se lançavam ao mar, fossem em busca de novas terras ou em busca de pilhagem. Então é a arqueologia que começou, né, a ficar mais refinada, mais sofisticada na década de 1960 do século XX, é que vai dar uma série de respostas de como esses homens se lançaram ao mar e descobriram tantas novas terras e chegaram tão longe, sem contar com cartas náuticas ou instrumentos mais sofisticados de navegação. Uma outra técnica também de navegação muito importante, que era já utilizada pelos antigos romanos, era a técnica de se medir a profundidade. Que existiam dois meios de se medir a profundidade. Uma corda fina, que tinha um peso na ponta, para poder então chegar ao fundo, que era marcada com vários nós que dividiam essa corda em determinada metragem. Então o barco parava e era jogada essa corda para ver, quando chegava ao fundo, qual era a medida da profundidade. Uma outra técnica também para se medir a profundidade era pegar um bastão fino e muito longo, que também havia marcações nele, e descendo ele para ver o quão profundo estava. E é bem interessante ver que essas duas técnicas, existe uma representação delas que está lá na tapeçaria de Bayeux. Sim, aquela tapeçaria famosa, que tem o cometa e outras tantas coisas, ela também vai mostrar essas duas técnicas, que hoje também, com a sofisticação das pesquisas, que utiliza as mais diversas fontes, seja literária, seja imagética e têxtil, como a tapeçaria de Bayeux, vai apresentar esses elementos que também eram utilizados para a navegação. Então vejam, as mais diversas fontes vêm explicar questões que apareceram lá no século XIX. Isso é para a gente perceber, que andam falando por aí, ai, ficam todos engessadinhos na era Viking. Não, vejam, muitas outras fontes são fundamentais, fontes até de quem anda falando aí, ai, engessadinho na era Viking, lá da Idade Média, vem explicar o que acontecia na era Viking. Então veja, para estudar a era Viking precisa conhecer muito Idade Média, hein, gente? Precisa conhecer muita história moderna e precisa estar muito ligado no mundo contemporâneo, porque ciência não para! Ciência é pedra que rola, e pedra que rola não cria limbo quando andam falando por aí. Então, isso tudo era utilizado, né, para se medir a profundidade. Outra coisa muito importante que foi divulgada, né, aí na série Vikings é a questão da pedra solar. E o que é a pedra solar? A pedra solar nada mais é do que o cristal de uma pedra chamada calcita. Sim, calcita tem muito na Islândia. E aí, como eram navegadores experientes, pegaram lá o cristal de calcita e utilizavam esse cristal. O que o cristal de calcita faz? Vejam, o cristal de calcita permite que se localize a luz solar mesmo em dias nublados. Ela consegue que a luz solar passe por ela e você está nublado. Nossa, cadê o sol? E aí vai se posicionando o cristal de calcita e ele consegue captar a luz solar.
E aí nunca foi descoberto esse cristal de calcita. E é aí que entra aquilo. Para entender era viking, também tem que se entender de história moderna. E é o período moderno que vai dar a resposta. Pesquisas recentes descobriram no Canal da Mancha, aquele canal marítimo ali que divide a Inglaterra e a França, que até tinha um campeonato de natação, travessia do Canal da Mancha, foi descoberto um galeão inglês do século XVI, portanto, período moderno. E aí descobriu-se esse galeão graças a quê? A arqueologia submarina. E aí veio à tona o galeão e apareceu uma caixinha com instrumentos náuticos. Várias coisas, e o que é que tinha nessa caixinha? Um cristal de calcita. E foi aí, com essa pesquisa recente, com um galeão do século XVI, que se conseguiu a explicação de como os nórdicos antigos da era viking utilizavam um cristal de calcita. E isso mostra pra gente que, para se entender em profundidade a era viking, é preciso se conhecer a história e estar antenado e antenada com tudo que a ciência nos presenteia, nos oferece. Não como dizem por aí, tão engessadinho na era viking. Nós temos também um outro instrumento que é muito propagado, reconstituído em vários locais do mundo, vários museus, reconstitui a famosa bússola solar. A bússola solar, que se reconstitui hoje, ela vem de um instrumento que foi encontrado, vejam só, em 1948, alguns anos depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, em escavações na Groenlândia, de um mosteiro beneditino que foi erguido nessas terras no século XII. Vejam, em plena Idade Média, a era viking já havia acabado, já fazia algum tempo. E aí foi feita essa escavação nessa área desse museu beneditino do século XII na Groenlândia, e aí se descobriu esse instrumento, que atualmente o instrumento original está em exposição pública, aberta à visitação no Museu Nacional da Dinamarca, e a partir desse objeto medieval foi feita várias reconstituições e é possível observá-la. E outro achado arqueológico que colaborou bastante para se chegar, a essa conclusão de como eram feitas e utilizada a bússola solar, que era utilizada para se medir a latitude, foi um achado arqueológico de um navio nórdico do século XI que foi encontrado ali no litoral da Polônia. Então ali existia um fragmento que, depois de analisado à exaustão, se concluiu que ele fazia parte também de uma bússola solar. Atualmente aqui no Brasil existe uma réplica dessa bússola solar, que não é para ser usada manualmente, segurar ela, mas é para ser usada numa tina ou balde de água, que está na Vila Viking, Brasil, que se localiza na cidade de Juquitiba, no estado de São Paulo, e que foi reconstituída, ela foi feita pela marcenaria da Roberta e do Marcelo, que está localizada no estado do Rio de Janeiro. E essa bússola, ela é feita, como eu falei, para ser usada numa tina d'água, e ela mede a latitude e ela é baseada em achados do século XVIII que foram encontrados nas Ilhas Faroé. E por último, o que ajudava também esses homens a se lançarem ao mar, que contavam com a sua memória, contavam com o seu olhar
dos pontos geográficos, observar os cardumes do mar, observar as aves do céu, construir seus mapas mentais, às vezes utilizar o cristal de calcita, às vezes utilizar a bússola solar. O que mais os ajudava? A grande e famosa estrela polar. A estrela que é vista só no hemisfério norte, mesmo aqui o Brasil tendo uma parte do seu território no hemisfério norte, é cortado ali na linha do Equador, a estrela polar está sempre no horizonte. E como todo corpo celeste que está ali na linha do horizonte, muitas vezes nuvens, o sol, atrapalha a sua visão. Então, quanto mais vai se caminhando ao norte, passando na América Central, México, chegando na América do Norte, chegando ali na região mediterrânea e mais subindo ao norte, mais visível essa estrela é e, portanto, mais fácil a sua visualização e mais corriqueiro fica o seu uso para a orientação. Nós temos que perceber que a estrela Polaris vai receber vários epítetos, estrela que nunca desce, né? Ela vai ser presente também em um poema rúnico anglo-saxão que vão mencionar a sua grande presença no céu, e ela foi muito utilizada para a navegação. E como eles utilizavam a estrela polar, a Polaris, né, também como é chamada, para a localização? Em primeiro lugar, localizavam a constelação que hoje nós denominamos de Ursa Maior. Aí localizou a constelação, se localizava a estrela polar, e aí, localizando a estrela polar, se traçava uma linha imaginária descendo até o horizonte. E aí se marcava a rota e seguia nessa direção. E a estrela polar, ela foi tão importante para orientação, não só dos nórdicos antigos, como para outros navegadores, como ela até servia de orientação, gerando uma série de contos e canções folclóricas para os escravizados nos Estados Unidos, que ao empreenderem as suas fugas, chamavam a constelação da Ursa de a Grande Panela, né? E aí uma série de referências à fome e outras coisas que também serviam de guia para as rotas de fuga. E é também muito interessante que a estrela polar, ela vai ser tão importante para as navegações que em canções e baladas do século XIII, XIV e XV, ela é chamada de grande estela, grande estrela, né? E muitas canções e poemas medievais vão associá-la, elas até a Virgem Maria, dada a sua grande importância no céu e a sua importância para a navegação e, portanto, expansão, de colonização, de exploração e de comércio. É bem interessante também a gente contrastar essa questão da navegação, como está se comemorando a primeira circunnavegação da Terra, que foi feita por Fernão de Magalhães. Temos a série aí no canal de streaming do Amazon Prime, que tem essa série, e guardado, né, as licenças poéticas à parte, ela vai mostrar, trazer à tona toda essa questão da observação, né? Observa ossos de animais na praia, há a questão da medição, que é possível observar ali, como nós já falamos, de medir a profundidade, e é também bem interessante
a gente observar isso. Então, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha trazido algumas luzes aí sobre a questão da navegação. Deixe seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seus comentários e deixe seu joinha pra gente. Muito obrigada, até a próxima, tchau!